Os cumprimento com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 3. A partir do versos de número 1. Lucas, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 1, e depois eu quero ler um outro texto que está em João capítulo 4. Lucas capítulo de número 3, você que trouxe a tua Bíblia, a partir do versos 1. Antes eu quero agradecer a Deus pela sua onibenevolência, permitir que eu pudesse participar deste evento relevante e tão abençoador. A vida do pastor presidente, pastor Valdomiro, pela confiança, a irmã Lourdes, Deus abençoe, toda a diretoria, pastores e obreiros, aqueles que nos serviram tão bem quando nós chegamos. Gosto tanto da Bahia, que quando tinha uma baiana em São Paulo, eu logo me apaixonei e casei com ela. E aprendi a comer cuscuz, acarajé. E agora eu como mais do que ela. Lucas capítulo de número 3. Diga bem forte: Deus tem um novo endereço. Eu também. E no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, o tetrarca da região da Itureia de Traconites, e Lisânias, o tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João no deserto. Esse João é filho de Zacarias. Vou repetir. Veio a palavra de Deus no deserto. João capítulo 4, a partir do versículo de número 22. Muito conhecido entre nós esse texto. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas a hora vem. E agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando aceitamos a Cristo, todo novo convertido, uma das primeiras coisas que ele aprende no seu início da fé, só de vir ao culto de domingo e escutar pregações, ouvir na escola bíblica dominical, todos nós estamos cônscios de que cada evangelista que escreveu o evangelho, ele tinha uma objetividade e escreveu a um público distinto. Quando olhamos para o evangelho a qual escreve Mateus, é perceptível que ele escreve aos judeus, e ele apresenta Jesus como rei. É por isso que nós vamos nos deparar com uma frase comumente no evangelho mateano, para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas. O que Mateus está fazendo é ratificando que este Cristo, que este Jesus Cristo, ele é o rei prometido já pelos profetas veterotestamentários. Quando analisamos o evangelho ao qual escreve Marcos, diferente de Mateus, ele não fora uma testemunha ocular. Há quem diga que ele acompanhava o ministério de Jesus de longe. Este Marcos, há quem diga, um dos pais da igreja por nome Papias, que quem ditou o evangelho para Marcos fora Pedro. E Marcos escreve aos romanos e apresenta Jesus como servo, porém um servo que é maior do que César. E o registro de milagres nós vamos encontrar em maior número no evangelho a qual escreve Mateus, na qual escreve Marcos. Porém João
ele era mais íntimo de Jesus, chamado de discípulo amado. E porque ele era mais íntimo de Jesus, porque o ministério de Jesus era acompanhado por 5.000 pessoas, que só estavam no culto atrás do pão e do peixe. Mas de 5.000 pessoas, em 1 Coríntios 15, verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas, somente 120 estão no ciclo de oração, em Atos 2, no meio da semana, no cenáculo. Mas de 120 em Lucas 10, só 70 vão para o evangelismo depois da escola bíblica dominical. Mas os 70, só 12 andam com Jesus. Mas dos 12, só 11 tomam ceia. Mas dos 11, só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsêmani. Mas dos 3, nos pés da cruz, só tem João. Porque ele viu o que os outros não viram, sentiu o que os outros não sentiram, escreveu o que os outros não escreveram, quer ver o que os outros não viram, quer sentir o que os outros não sentiram, vai com Jesus até o fim. João, ele escreve um evangelho universal. Ele não vai apresentar Jesus somente como rei ou como servo, mas o João, ele vai apresentar Jesus como um Deus eterno. Se Mateus estivesse aqui neste culto, e se passasse 40 ou 50 anos, Mateus iria registrar essa AGO. Mateus iria escrever: estávamos todos reunidos em Salvador, e o Rei Jesus esteve presente entre nós. Marcos não estaria na nossa reunião, mas ele procuraria algum pastor que iria dizer a ele, e Marcos iria registrar: enquanto Emerson Pedrosa louvava, nós cremos que Jesus estava curando pessoas. João estaria aqui com certeza. Quando João saísse deste culto, se passasse 40, 70 ou 50 anos, João iria registrar: estávamos na Assembleia de Deus e nós adoramos a Jesus, que é um Deus eterno para todo sempre. Mas Lucas, ele não andou com Jesus. Ele é um historiador, e como historiador ele tem uma preocupação. O historiador tem essa preocupação. Se passasse 1.000 ou 2.000 anos, alguém poderia duvidar de Mateus. Será que o Rei Jesus estava entre nós? Se passasse 2.000 anos, alguém poderia duvidar. Será que quando Marcos registrou que Jesus estava curando, será que é verdade que pessoas foram curadas? Alguém poderia duvidar de João e dizer: será que esse Jesus, filho de José e Maria, realmente ele é Deus? Então Lucas não estaria neste culto, mas com certeza ele procuraria o pastor Valdomiro, a irmã Lourdes, as irmãs do ciclo de oração, os porteiros, iria procurar os obreiros. Ele iria de casa em casa, procurando registros e narrativas de tudo o que aconteceu na AGO. Ele iria para dentro de sua casa, colocar as narrativas em ordem cronológica, e ele iria fincar estacas históricas. E por quê? Porque ele é um historiador. E se Lucas fosse registrar essa AGO, ele iria começar dizendo da seguinte maneira: estávamos dia 6 de dezembro, reunidos na Assembleia de Deus em Salvador, Bahia. E o pastor presidente era o pastor Valdomiro. E estávamos reunidos comemorando a 122ª AGO. E o deputado estadual que estava presente no culto era ele, Samuel Júnior. Emerson Pedrosa é um adorador e um cantor que veio de Campinas. O pregador Juliano Fraga apareceu no culto e deixou a palavra. O prefeito daquela cidade, este mesmo homem, não estava presente, mas com certeza ele tinha um sobrenome Reis. E o governador do estado era Jerônimo Rodrigues, e o presidente da república, o fulano de tal. E por que ele iria registrar tudo isso? Porque alguém poderia duvidar da cura, alguém poderia duvidar se Jesus é rei, alguém poderia duvidar se Jesus é Deus, mas alguém iria dizer: dia 6 de dezembro, eles estavam reunidos naquele lugar. E o pastor presidente, na verdade, era o pastor Valdomiro, e o governador era realmente o Jerônimo Rodrigues, e o deputado estadual era o Samuel. Pode ser verdade que eles estavam reunidos. É por isso que Lucas começa dizendo: e do 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes o tetrarca governador da Galileia, e seu irmão da região de Traconites, Filipe, e também da região de Abilene, Lisânias, sendo Anás e Caifás
sumos sacerdotes. O que Lucas está dizendo? A palavra não estava entre os governadores, a palavra não estava entre o presidente, a palavra não estava entre os deputados, a palavra não estava entre a cátedra daquele tempo, a palavra não estava na religião judaica. Mas aonde estava a palavra? Deus mudou de endereço, está no deserto da Judeia, com um homem chamado João Batista. Deus mudou de endereço, mudou, mas a palavra não muda, ela é a mesma. Arrependei-vos, arrependei-vos. Ou você só dá glória a Deus debaixo de chave e porta aberta. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Se você procurasse Deus no templo, há 400 anos ele não está mais lá. Permita-me parafrasear. Há uma placa. Há 400 anos Deus não está mais aqui. Deus mudou de endereço? Mudou. O culto agora é no deserto da Judeia. E a palavra é arrependimento. E o culto está cheio. E quem é o pregador? João Batista. Quem é ele? Capítulo de número 1, Lucas continua sendo fidedigno e metódico. 400 anos de inércia espiritual. 400 anos sem Deus levantar um profeta. 400 anos nenhum livro inspirado for escrito. Desde Malaquias até Mateus, apostasia. Desde Malaquias até Mateus, ninguém sente a presença de Deus. Mas tem uma família. O homem é Zacarias e a esposa Isabel. Mesmo em tempo de inércia, mesmo em tempo de apostasia, mesmo em tempo em que Deus não levantar um profeta, este casal continua sendo temente, irrepreensível. Por causa desse glória eu vou liberar essa palavra. O ambiente não define a tua fidelidade. O tempo é de inércia e de apostasia, mas continue sendo fiel, continue temendo a Deus, continue irrepreensível a Ele. É que tem crente que é termômetro e tem crente que é termostato. Se o ambiente é frio, o termômetro é frio. Se o irmão do lado não dá glória e está frio, ele também fica frio. Termostato não. Se o ambiente está frio e eu quero aquecê-lo, o termostato muda a temperatura do ambiente. Quem é termômetro fica com a mão baixada, mas quem é termostato... Mas Lucas registra na sua pena lucana. Isabel é fiel, é temente, irrepreensível, mas o ventre dela é estéril. Sendo assim, ela tem o presente comprometido e o futuro comprometido. E por que o presente? Segundo o Talmud, ter o ventre estéril era não ter as mãos do Senhor sobre aquela casa. Era um desfavor do céu, uma mulher ter o ventre estéril. A crença em Jerusalém era: ter o ventre estéril é carregar uma maldição dentro de casa. E porque o futuro está comprometido, toda mulher judia, ela tinha o sonho de ter um filho também homem, para cuidar dela em sua velhice. O presente está comprometido, o futuro está comprometido, mas ela continua crendo em Deus. E por quê? Por causa desse aleluia eu conto. Porque todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril Ele fez nascer um menino. Quando Ele precisava formar uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaac. Quando Ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, nasceu Jacó. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasceu Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, nasceu Sansão. Quando Ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nasceu João Batista. Mas quando Ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril. Eis que uma virgem, alguém entendeu? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o teu nome é Emanuel. É Deus conosco essa noite.
Segundo Flávio Joséfo, havia mais ou menos 20 mil sacerdotes naquele tempo. Segundo Luiz Silão, havia mais ou menos 25 mil sacerdotes. E o que isso tem a ver conosco? 20 mil sacerdotes ou 25 mil sacerdotes? É possível que Zacarias, sacerdote, completasse a carreira ministerial e não tivesse oportunidade pelo menos uma única vez de entrar dentro do templo. Zacarias, diz Lucas, é da 8ª classe sacerdotal de Abias, e Isabel é das filhas de Arão. Eu sei que você lê isso, passa desapercebido, mas eu vou te explicar. Quando ele diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, saiu o historiador Lucas, entrou médico, ele é ético. A religião judaica estava fadada ao fracasso. E por quê? Não poderia ter dois, só poderia ter um. Quando ele usa o plural, sumos sacerdotes, ele está dizendo, o templo e a religião judaica está tudo corrompido. Mas há um sacerdote que pode nascer. Lucas registra, Zacarias é da 8ª classe sacerdotal de Abias, Isabel das filhas de Arão. Se ela é das filhas de Arão, ela tem por direito, por prole, por nepotismo, gerar um menino. E esse menino por direito deve ser sumo sacerdote. A 8ª classe sacerdotal de Abias, a qual vem da linhagem, da descendência de Arão, o Lucas nos reporta ao livro das Crônicas, capítulo 24 e 25. Havia muitos sacerdotes e Davi governa 40 anos. Ele é organizado porque nosso Deus é organizado. Então o que ele fez? Ele fez uma escala. A primeira turma, ou o primeiro turno, trabalhava dentro de um mês, do dia 1 ao dia 15. O segundo turno, do dia 16 ao dia 30. A 8ª classe sacerdotal era da linhagem de Arão. E todos que nasciam daquela prole, por direito, deveria ser sumo sacerdote. O que Lucas está registrando é: o templo e a religião estão fadados ao fracasso. E o culto já não tem mais lá dentro. Mas dentro do ventre de uma estéril pode nascer um verdadeiro sumo sacerdote. Naquele tempo, eram muitos sacerdotes. Eles faziam uma espécie de sorteio. Para alguns, coincidência. Para quem está pregando milagre. Vou repetir, para alguns coincidência, para quem está pregando milagre. Sortearam naquela tarde, e o sorteio recaiu exatamente em Zacarias. Agora ele vai entrar dentro do templo e oferecer incenso a Deus. Posso imaginar Zacarias, capítulo 1, versos 8, diz o texto: exercendo Zacarias o teu ministério diante de Deus. Ora, o ventre da esposa é estéril, precisa de um milagre dentro de casa, mas continua sendo fiel, e vai entrar do lado de dentro para oferecer algo a Deus. Você tinha motivos para desistir, mas continua aqui do lado de dentro acreditando. E por quê? Porque Zacarias sabe, enquanto eu entrego do lado de dentro, eu conheço um Deus que se encarrega de gerar o meu milagre do lado de fora. Alguém levantou a mão e entendeu? Enquanto eu adoro do lado de dentro, Deus se encarrega de gerar o meu milagre do lado de fora. Vou repetir: enquanto tu entrega do lado de dentro, o meu Deus, o teu Deus, se encarrega de gerar o teu milagre do lado de fora. Zacarias vai colocar o linho, vai preparar o incenso. Só que do lado de dentro você não entrega o que você quer. Do lado de dentro se entrega o que Deus quer. Vou repetir, eu também gosto desse silêncio. Do lado de dentro você não entrega só o que você quer, ou o que você acha que deve entregar. Porque Deus não trabalha com boas intenções, Deus trabalha com princípios. Há uma geraçãozinha agora que Deus é amor, então Ele recebe tudo da maneira que eu entrego. Aliás, Ele está olhando para o meu coração. Querida, Ele não está preocupado com suas boas intenções. Deus trabalha com princípios. Imagina Davi vindo em Jerusalém, trazendo a arca, fazendo festa,
carro novo, arca em cima dos bois, está tudo maravilhoso. A turma do Deus é Amor já começou. Olha que lindo, Deus é amor. Mas na era de Nacon, quem foi lá sabe, não tem buraco, não tem montanha, não tem pedra, os bois tropeçaram. O que aconteceu? O Deus de amor, que também é de justiça, que trabalha com princípios, colocou o pé na frente dos bois e disse: pare a festa. E por que pare? Porque a minha presença não vai sobre bois, e não adianta inventar na Assembleia de Deus, não vai em carros novos. Eu continuo com os mesmos princípios. Carrega-se a presença da maneira que eu ensinei. Já passamos mais de 100 anos. E por quê? Continuamos dependendo da palavra, continuamos dependendo do Espírito Santo de Deus. Tinha um crente lá por nome Uzá, foi segurar a arca, houve uma ruptura nele. Volta e traz da maneira que eu ensinei. Se você quebra princípios pelo mesmo, tu é quebrado. Então do lado de dentro se entrega incenso. Quais os elementos do incenso? Onixa, estoraque e gálbano. O que é onixa? Deus ensinou para Moisés. Não me pergunte como eles faziam isso. Na profundeza das águas, pega uma concha, abre a concha, pega uma esponja dentro da concha, raspe, queima, pegue as cinzas e coloque dentro de um recipiente de ouro. E agora, vai atrás do gálbano. Você machuca o gálbano. Só depois de machucado, sai um líquido. Vou repetir. Quanto mais machuca, mais sai essência. Quanto mais machuca, mais sai essência. Tira o líquido, coloca dentro do recipiente de ouro junto com o onixa. E agora, pregador, vai atrás do estoraque. Estoraque é uma planta adjacente também às margens do Jordão. Se for lá agora, a folha está gotejando. Se for 3 da madrugada, está gotejando. Se for amanhã meio-dia, está gotejando. Se for na casa dele agora, está orando. Se for amanhã 5 da tarde, está adorando. Não importa a circunstância, estoraque está gotejando. Corta a folha, tritura e coloca dentro do recipiente de ouro. E agora? Agora eu já sei. Pego o meu fogo, acendo, entro lá dentro, ofereço a Deus. Deus disse: se for fogo dos homens, lá dentro eu mato. E por quê? Fogo dos homens até pega, daqui a pouco só vive de fumaça. Cutuca o irmão, levanta a mão, fala para 2 ou 3, chacoalha. Se não dá glória eu pulo aí embaixo, se não dá glória eu vou embora. Pode ir embora, querido, pode fazer o que você quiser. Fogo dos homens apaga. Deus disse: vai no meu altar, pega a brasa e o fogo que eu acendi. Me parece que os baianos gostam do fogo. Se der glória um pouquinho mais forte, eu entrego. Eu sei porque tu gosta do fogo e ninguém vai apagar este fogo. Porque Hebreus capítulo 12, ele é fogo consumidor. Gênesis capítulo 15, Deus fez uma aliança com Abraão por intermédio do fogo. Êxodo capítulo de número 3, versículo 1 e 2, Deus falou com Moisés em uma sarça de fogo. Êxodo capítulo 13, versículo 31 a seguir, a coluna que direcionava os hebreus era uma coluna de fogo. Levítico capítulo de número 6, há um fogo que queima continuamente e não apagará. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, Deus respondeu a Elias com fogo. Jeremias 23, versículo 29, a tua palavra é fogo. Zacarias capítulo 2, versículo de número 5, o Senhor é um muro de fogo. Mateus capítulo 3, versículo de número 11, eu só batizo com água, mas tem alguém lá em cima, você conhece ele, mas tem alguém
Mas tem alguém que é mais poderoso que o pregador, que é mais poderoso que esse crente aí do teu lado, que é mais poderoso que esse aí que até agora não deu glória. Quem é ele? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Atos capítulo 2, versículo 4: línguas repartidas como que de fogo. Não é revelação. Tem algum Caio aqui? Não é revelação. Tem algum Caio? Ok. Lucas 24. Vai ocorrer um evento. Mas antes desse evento eu explico. Jesus disse: se tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou presente. Na sinagoga, se tivesse 9 pessoas na porta dela, não tem culto. No mínimo é 10. Jesus disse: se tiver 2 ou 3 crentes, tem culto. Tem mais uma, vocês estão dando glória, eu vou contando mais. Segundo o Talmud, se 2 judeus falassem da Torá, Deus se manifestava. O que Jesus está dizendo é: se tiver 2 falando de mim, eu chego. Lucas 24, tem 2 em Emaús falando de quem? Dele. Se tem 2, ele apareceu. Quando ele apareceu, ele conversou com os 2. E sabe o que eles disseram? Quando ele falava, o nosso coração ardia. Segura, você vai dar glória a Deus agora. O que o Caio tem a ver com isso? A palavra arder no grego é Caio. E Caio significa pegando fogo. Sabe por que a Assembleia ama o fogo? Porque quando a palavra de Deus é propagada, o nosso coração acende em chama. Zacarias vai entrar do lado de dentro do templo e vai fazer o quê? Oferecer incenso. Para Zacarias é o mesmo endereço, a mesma liturgia, o mesmo incenso. Não parece que é assim, irmã? O mesmo endereço, o mesmo horário, a mesma oração inicial, os mesmos hinos da harpa. E como que está aí fora? Está assim: vamos cantar, vamos ficar de pé, a gente canta. E depois, a gente canta de novo. E depois, a gente canta de novo. E depois, vamos ficar de pé, irmãos, a gente canta de novo. E depois, a gente canta de novo. E depois, a gente canta de novo. E depois, oferta, vamos ficar de pé, a gente canta de novo. Canta até 9h15. E agora vamos fazer uma oração. E ainda vem me dizer que a palavra é o principal. 9h30, passou a palavra. Aqui a palavra é o principal. Mentiroso e infeliz. Não é. Se fosse a palavra era a primazia. A palavra estaria no centro do culto. E depois da palavra, os avisos. E depois dos avisos, a gente ora. E depois faz assim, bênção apostólica. Conheço a liturgia do culto, o mesmo endereço, os mesmos avisos, a mesma música. Até parece que todo culto é igual. Zacarias entrou dentro do templo, o mesmo altar, a mesma pia de bronze, a mesma mesa dos pães da preposição, o mesmo altar do incenso, e à esquerda o candeeiro. Até parece que todo culto é igual. Até que do lado de dentro, Deus pode te surpreender. Vou repetir, alguém ainda acredita nisso? Nem todo culto é igual. Até que do lado de dentro, Deus pode te surpreender. Se alguém acredita, eu vou repetir. Do lado de dentro essa noite, Deus pode te surpreender. Quando Zacarias vai entregar o incenso, apareceu Gabriel entre o candeeiro e o altar do incenso, e ele disse para Zacarias: as tuas orações. Tem gente que ainda ora. As tuas orações, elas foram ouvidas.
Enquanto ele entregava do lado de dentro, Deus se encarregava de gerar o teu milagre do lado de fora. Deus fez Zacarias ficar mudo. Não dá nem para postar, porque tem coisas que é só você e ele. Isabel está com 6 meses. Quantos meses? Mas o mesmo Deus que fala aqui dentro também fala ali fora. O mesmo Deus que fala aqui dentro também fala lá fora. O mesmo Gabriel que falou para Zacarias do lado de dentro, aproveitando que tem adolescentes, tinha uma mocinha lá do lado de fora, noiva, estava preocupada com o quê? Com a casa, madrinha, padrinho, buffet, convite de casamento. Maria estava preocupada com coisas, até que Gabriel apareceu do lado de fora e disse: Maria, salve a agraciada. A palavra agraciada do grego é haristos, significa tu foi alcançada. Quando você foi alcançada? Quando o Espírito Santo pegou Jesus e colocou aí dentro. Ela disse: como pode? Ainda nem me deitei com José. Calma, mulher, isso é obra do Espírito Santo. E o que vai nascer dentro de ti é filho do Altíssimo, o nome é Jesus, e se assentará no trono de Davi. Porque para Deus, porque para Deus, nada é impossível. Fiquei alguns anos tentando entender o porquê para Deus nada é impossível. O texto é muito claro, mas dentro do contexto deve ter um porquê. Isso é coisa da minha cabeça, tomando café e comendo cuscuz. Por que Gabriel falou para Maria, para Deus nada é impossível? O Gabriel deve ter pensado: este Deus, que Isaías disse que senta no globo da terra, e o pé dele fica aqui na terra, porque é escabelo dos seus pés. Ele pega os oceanos e coloca na palma de sua mão, e brinca com o oceano. Criou 400 sextilhões de estrelas, e sentado no globo, olha para cada uma delas e fica brincando de colocar um nome. Este Deus que antes de criar o universo, já ouviu a oração que tu ainda nem fez. Sabe o que o Gabriel está pensando? Este Deus desse tamanho foi colocado no útero de uma moça. Para Deus nada é impossível. E ela toda feliz agora, não se preocupa mais com as coisas, porque quando Jesus é colocado aí dentro, as coisas nós deixamos de lado, para viver uma vida em prol a Ele. Ela saiu correndo e foi até a casa da prima. Ela bateu na porta para Isabel abrir. Se é Jesus, ele não bate, porque o seu Jesus é o Jesus das portas fechadas. Se falasse que fora da porta aberta, tu já tinha levantado da cadeira, né, varão? Vou repetir, ele é o Deus das portas fechadas. E por quê? Porque ele não aperta a campainha, não aperta o interfone, não bate na porta. Ele entra pela parede, lá dentro ele diz: Pai, seja convosco. Mas Maria bateu na porta, Isabel abriu. Quando ela entrou, ela disse: Pai, seja convosco. Uma senhora, por nome Isabel, foi cheia do Espírito, e um feto de 6 meses saltou lá dentro. E tu vem me dizer que você está já velhinho demais para levantar essa mão e adorar a Ele? Ou você acha que você é criança demais para Ele te batizar com o Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa: aonde tem a presença de Jesus, pode ser avançado de idade, pode ser criança, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo em uma geração um pouco difícil, e quem sabe essa geração ela é um pouco chata. E por que chata? Porque eu tinha um aluno na aula de teologia, e esse aluno diz assim:
Pastor, eu não estou gostando desse negócio na minha igreja de ficar levantando a mão. Todo culto no domingo ele tinha uma crítica, na quarta-feira na aula de teologia. Assistiu uns vídeos lá no YouTube, aprendeu 3 palavrinhas gregas e 2 hebraicas, pregou em 3 congregações. Agora ele põe professor da escola bíblica dominical na parede. O pastor dele não sabe nada, não levanta a mão, não dá glória, fica quieto, só critica. Aqui na Bahia não tem, né, irmãos? Não fica olhando para o lado, senão ele vai disfarçar e vai dar glória. Aí chegou no intervalo, eu disse para ele: você não gosta desse negócio de levantar a mão, por quê? Esse negócio de ficar levantando a mão é coisa de culto pentecostal. Eu falei: então pega a tua Bíblia. Gênesis 14. Abraão levantou as suas mãos ao possuidor dos céus e da terra. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 6, versículo 12. Diante do templo, Salomão levantou as suas mãos. Esdras capítulo 9, versículo de número 5. No sacrifício da tarde levantarei as minhas mãos. Salmo 113, do versículo 1 ao 4. Eu levantarei as minhas mãos para bendizer ao Senhor. Êxodo capítulo 17, versículo de número 11. Enquanto Moisés ficava com a mão baixada, igual esse crente do teu lado, e não levantava engessada de jeito nenhum, perdia a batalha. Mas quando levantava, Israel prevalecia. Sabe o que o infeliz falou para mim, pastor Joel? Mas o senhor só citou texto de homem levantando a mão. Como bom assembleano, eu não sou bobo, eu tinha uma na manga. Falei: abre a tua Bíblia em Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que não há um outro Deus. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu curo. Versos 40, se ficar com a mão baixada está ruim, irmão. Se tiver na carne ainda levanta, só se tiver no osso. Diz o Senhor: levantarei as minhas mãos. Tinha um culto que Jesus estava e tinha um rapazinho lá no fundo, não levantava a mão de jeito nenhum. Mas ele queria levantar. A mão dele era mirrada. Tem crente assim. Aí Jesus falou: sai daí, vem para o meio. Estende a mão. Quando ele estendeu a mão, João Batista cresce. Por direito é para ser sumo sacerdote. Tem sangue sacerdotal. É da prole sacerdotal da casa de Arão. Mas você não vai ser o que você quer. Você vai ser o que Deus planejou que você fosse. Vou repetir: abra mão dos privilégios, abra mão dos direitos. Evangelho é abrir mão dos privilégios. Não é Deus que vai viver os seus sonhos, é Ele que te vai enquadrar no padrão dEle. Ele poderia ser sumo sacerdote, e Deus disse: vai não, vai ser meu profeta. A Bíblia não diz, mas eu imagino João Batista: mas eu vou vestir o linho, colocar o éfode com 12 pedras, olha que chique, uma lâmina na cabeça, sobre a mitra escrita santidade ao Senhor. No meu vestido vai ter orlas que só o sumo sacerdote tem, com campainhas e romãs. Fiquei anos procurando entender por que tem campainha e romã. Eu descobri com um rabino que são 72 campainhas, e elas batem nas romãs. Para que Deus quer isso? Simples. Quando o sumo sacerdote entra lá dentro, se a romã bate na campainha, é porque ele está servindo e entregando. Então tem barulho para quem está lá fora. Quem está lá fora e ouve o barulho de dentro, está dizendo: tem alguém lá dentro com vida entregando algo a Deus. Mas se quem estiver lá fora
ouvir silêncio lá dentro, já tem crente cutucando um outro dizendo: é possível que esteja morto. Se alguém passar na rua de Salvador, aqui na frente, e ouvir silêncio aqui dentro, é possível que o ímpio lá fora diga: aqueles crentes estão mortos lá dentro. Mas quando passa na frente da Assembleia de Deus, é porque tem crente com vida. Parece que tem alguém ali em cima. Parece que alguém já levantou da cadeira. Tem crente com vida, entregando a Deus do lado de dentro. João Batista, tu não vai vestir essa roupa. Já preparei a tua. Gafanhoto e mel silvestre é a comida. E pelo de camelo é tua roupa. E aonde eu vou exercer o meu ministério? Eu vou lá para o templo. Mas não, o culto é no deserto. Permita-me parafrasear. Se você procurasse Deus no templo da religião, tem uma placa lá: Deus não está mais aqui há 400 anos. Mas está todo mundo dizendo: o culto é no deserto da Judéia. E o João está lá no culto. E o culto lotado. Ele é profeta, mas o sangue é de sacerdote. Então ele conhece cordeiro. No meio do culto ele olhou para o culto. Aquele ali eu conheço. Eis o Cordeiro de Deus. Tem gente que conhece esse Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Preciso correr. Mas no culto também tinha fariseu. Tu ri? No culto tinha. Todo culto tem. Na casa de Jesus tinha um culto que ele curou o paralítico, e lá tinha uns. E quando acabou o culto, os fariseus procuraram João e perguntaram: és tu Elias? Sou não. És tu Jeremias? Sou não. És tu o profeta? Se perguntasse: és tu um? Até eu iria dizer: sou um. Mas só tem um. E eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele é mais poderoso que eu, e importa que ele cresça e esse engomadinho diminua. Então quem és tu? Eu só sou uma voz. Tu pode até pregar bem, mas você só é uma voz. Tu pode até cantar bem, mas só é uma voz. E essa voz é tua? Não, a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Vocês me aguentam mais 10 minutos? Diga amém. Eu quero voltar no que vem. Só que a cabeça de um profeta como João vale metade de um reino. Não sei se já pediram a tua. E por que vale metade de um reino? Porque Herodes está no seu aniversário, embriagado, bebendo cachaça. Herodias e Salomé estão lá. Ele falou: pede o que vocês quiserem, até metade do meu reino eu dou. Sabe o que elas disseram? A cabeça do João vale metade de um reino. Manda prender João, arrancou a cabeça, colocou na bandeja, eu estou correndo. Se você procurasse Deus no templo, tem uma placa: mudou de endereço. Há 400 anos não está mais aqui, desde Malaquias a Mateus. Aonde ele está? O culto é no deserto. Se você fosse lá, tem uma placa: mataram o último profeta veterotestamentário. Ele também não está mais aqui. Aonde é o culto? Pergunte bem forte: e agora? Deus vai procurar o novo endereço. Ele está andando com 12. Parou na frente de Samaria e disse: vão comprar comida. 11 foram. João não é bobo, João ficou, pensou: tem mistério lá dentro. Quando Jesus entrou em Samaria, sentou no poço. Vem uma mulher ao meio-dia. Quando aquela mulher chega, quem é ela? Teve 5 certidões de casamento, 5 camas, 5 endereços, 5 alianças dentro da gaveta, e está ficando com alguém que nem marido é. Quando ela chegou no poço, Jesus levantou. E quando ele sentou no poço, sabe o que diz o texto? Estou cansado. Como homem ele cansa, como Deus homem, vinde a mim os cansados
e sobrecarregados. Como homem ele tem sede, como Deus, quem tem sede vem. Eu tenho água da vida eterna. Como homem ele chora em Betânia, como Deus, sai para fora Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Como homem ele dorme na polpa do barco, como Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quando ela foi pegar água, ele disse: dá-me água para beber. Ela olhou e disse: como tu sendo judeu pede água para beber para uma mulher samaritana? Se tu conhecer o dom de Deus e quem te pede água, você me pediria, eu te daria a água da vida eterna. Ela deve ter orado nele de cima e embaixo e dito: oxe, o Moisés tinha um cajado, abriu o mar vermelho. O Sansão uma queixada de jumenta, matou 1000 homens. O Davi tinha uma funda, derrotou o gigante. Os sacerdotes tinham buzinas com Josué, tocou, Jericó caiu. Tu não tem nenhum balde? Não tem o balde, não tem o cajado, não tem o rosa ungida, não tem o envelope ungido, não tem o pedrinho ungida do Sinai, não tem o funda, não tem o chofar, mas eu tenho algo que busca o traficante, a prostituta, o pecador, no mais profundo de um poço. O que ele tem? Ele tem a graça, ele tem a misericórdia. É o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Então me dá logo essa água. Dou não, chama lá teu marido. Quem é espiritual vai pegar. Está ficando com alguém lá fora e quer vir no culto de domingo ficar com Jesus aqui dentro? Com Jesus é casamento, rapaz. É na alegria, é na dor, é na doença, mas eu não largo dele. Eu não tenho marido. Dissesse bem, teve 5, agora está 1 que nem marido é. Vejo que tu é profeta, mas eu tenho uma pergunta. Me falaram que o endereço de Deus era em Samaria. Aprendi e cresci que era lá, entre Dan e Berseba, quando Jeroboão colocou em Gerizim 2 bezerros. O povo gostava de um bezerrinho, cultuava lá. Os seus pais dizem que é em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é o endereço? Aonde é o culto? E quem é o Deus do culto? A hora é. A hora vem em que o culto não é em Samaria, não é em Jerusalém, não é mais no Jordão. Eu estou à procura de um novo endereço. Quem é o endereço? É este que está falando comigo. Você é o endereço que Deus escolheu. Você é o ambiente do culto, e o culto é dentro de você, e o Deus do culto habita aí dentro de você. Deus mudou de endereço, e você é o endereço que Deus escolheu. Tem alguém essa noite que quer ser o endereço de Deus? Saia do teu lugar e vem. Ele está procurando um novo endereço. Tem alguém essa noite? O Espírito Santo está te chamando. Talvez você está perdido. Talvez você cansou dessa vida. Mas o Deus do culto está aqui. E Ele quer fazer de você o endereço. Tem alguém essa noite? Levanta a tua mão onde você estiver. Pregador, eu me afastei, quero voltar a Cristo. Ele está te chamando aqui essa noite. Tem alguém entre nós que quer voltar para Jesus? Se tem alguém aí do teu lado que não é cristão, faça o convite a ele. Se ele aceitar, traga-o aqui à frente. Tem alguém essa noite que quer se render a esta graça e se tornar o endereço de Deus? Ele está te chamando aqui. Vou entregar o microfone, mas ainda dá tempo. Guarda isso no seu coração por toda a tua vida. Os céus não é para bonzinhos. Os céus é para pecadores arrependidos. Você é o endereço que Deus escolheu. Deus abençoe em nome de Jesus.